Hoje iremos falar sobre a modelagem e controle de uma bomba de dosagem. O grupo é composto por mim, Elisa, Arthur e Breno. As bombas, de maneira geral, são equipamentos que têm por finalidade transportar, movimentar e aumentar a pressão de fluidos incompreensíveis, levando-os de um ponto para outro. Existem muitos tipos. A classificação das bombas depende de vários aspectos, como o tipo de acionamento, o tipo de fluido, entre outros. Uma bomba de dosagem é uma bomba capaz de liberar uma taxa de vazão líquida exata. A maior parte das bombas de dosagem consiste em um motor elétrico que varia por meio de um eixo, permitindo que mais ou menos líquido passe através do seu corpo. Ou seja, a gente vai ter que controlar uma bomba que, dada uma variável de entrada, vai ter uma vazão na sua saída. Bom, eu vou falar agora sobre a modelagem matemática e análise do modelo. Essa daqui é a nossa função de transferência e realizando transformada inversa obtemos essa equação. E com isso é possível fazer a representação de estados, com esses valores para A, B, C e D. Aqui nós temos o nosso diagrama de blocos com controlador, onde R de T é o sinal de referência, que é uma entrada em volts, E de T é o sinal de erro, U de T é o sinal de controle, Y de T é a saída, que é em litros por minuto, a vazão, C de S é a função de transferência do controlador, G de S é a função de transferência da planta. Então, para fazer a resposta temporal, nós aplicamos uma entrada de degrau unitário na planta e fazemos aqui uma separação por frações parciais da função de transferência. Nós obtemos os seguintes valores para A, B e C e substituindo na função por frações parciais, nós obtemos essa resposta temporal após fazer a inversa de Laplace, sendo essa daqui a resposta forçada e essa daqui a resposta natural do sistema. Essa daqui é a resposta do sistema ao degrau unitário. Sobre a estabilidade, nós podemos considerar que é um sistema com dois polos no semiplano esquerdo do lugar geométrico das raízes, logo ele é um sistema estável. Sobre o lugar geométrico das raízes, nós obtemos esse LGR, que nós podemos ver um polo em menos 12,12 e outro em menos 0,1919. E não tem nenhum zero no nosso lugar geométrico das raízes. Podemos perceber que próximo do valor 6, eles tendem ao infinito no eixo imaginário, tanto para cima quanto para baixo. Como o problema se trata de uma bomba de dosagem, alguns requisitos precisam ser atendidos. Para isso, estabelecemos 10% de overshoot, com tempo de subida menor que 1 segundo, e um erro de regime permanente menor que 1%, para conseguirmos um sistema preciso, o que é necessário para esse dispositivo. Na entrada do sistema, aplicamos um degrau com valor que representa a tensão V e obtivemos na saída do sistema uma vazão em litros por minuto. Para isso, utilizamos técnicas de bombas dosadoras do tipo DDR. A opção escolhida para esse sistema foi a bomba DDR-500-04, que tem como vazão máxima recomendada 8,33 litros por minuto e vazão mínima 1,25 litros por minuto. Sua tensão de entrada varia entre 1,25 volts e 8,33 volts. Para o sistema com essa bomba, sem nenhum tipo de controle, obtivemos a seguinte resposta. Nota-se que o sistema sem controle ele não possui overshoot, mas o tempo de acomodação é muito grande, o que torna o sistema lento, e ele possui um erro de regime permanente de 20%, o que não é aceitável para esse tipo de dispositivo. Para resolver esse problema, colocamos um ajuste de ganho. Esse ajuste de ganho foi calculado, encontramos 32,0787, e ao implementar esse ganho com degrau de 5 volts, obtivemos o seguinte resultado. A partir do ganho, obtivemos overshoot de exatamente 1%, o que é esperado, o tempo de acomodação foi reduzido, menor que 1 segundo, e o erro de regime permanente foi próximo de zero, ficou menor que 1%. Assim atendemos os requisitos que eram necessários para esse problema. Após isso, colocamos alguns distúrbios para ver como seria o comportamento do sistema, apenas com o ajuste de ganho. É possível observar que com o distúrbio implementado, a saída do sistema apresentou uma queda após a ação dele e não se recuperou ao longo do tempo, permanecendo no valor de 3,415 litros por minuto em regime permanente, com a saída representada nesse gráfico abaixo. Para um sistema de bomba de dosagem que precisa de certo nível de precisão, um distúrbio causa uma interferência grande na saída. Assim, além do ajuste de ganho, é necessário um integrador no sistema de controle para ajustar o erro de regime permanente e fazer ele ser próximo de zero novamente.
É possível observar que o fenômeno por conta de controlador foi projetado somente com ajuste de ganho, utilizando somente a parte profissional do controlador. Pode-se obter um resultado muito bom se considerar possíveis distúrbios no sistema. No caso de ocorrência, o controle falta pela falha do integrador. Então, podemos concluir que, apenas com ajuste de ganho, o sistema não se comporta bem com distúrbios. Para isso, precisa implementar um controlador PI. Colidir a frequência. Inicialmente, foi definido o eixo estacionário igual a 1%. Logo em seguida, calculamos a constante de posição e o ganho. A gente encontrou a constante de posição igual a 99 e o ganho igual a 45,36. Em seguida, é ilustrado o diagrama de Bode da planta sem a compensação em série. Sabemos que a frequência de ganho é a frequência na qual o ganho é 0 dB e a frequência de fase é a frequência na qual a fase é menos 180. Logo, a frequência de ganho e fase foram calculadas. A frequência de ganho igual a 3,52 radianos por segundo e a frequência de fase tendendo a infinito. A margem de ganho é o ganho na frequência e a margem de fase é 180 graus mais a fase da frequência. Assim, a margem de ganho e fase foram calculadas. A margem de ganho tendendo a infinito e a margem de fase igual a 74 graus. A fase tende a menos 180 graus, mas nunca alcança esse valor. Por isso, a frequência de fase tende ao infinito e a margem de ganho é infinita. Ou seja, o sistema permanece estável para qualquer valor de ganho maior que zero. Como foi calculado, a margem de fase com o ganho estipulado é de 74 graus. Usando o mesmo fator de amortecimento do compensador 0,7797, calculamos a margem de fase desejada após a compensação. A margem de fase calculada foi de 68,99 graus. Portanto, vimos que o compensador deve atrasar a fase aproximadamente 5 graus. Para isso, vamos usar um compensador e atrás de fase. Vamos mostrar o passo a passo do projeto. Primeiramente, será estipulado um fator de correção para a fase devido aos efeitos do compensador de resposta. Inicialmente, ele será nulo e modificado posteriormente. A diferença entre a margem de fase desejada atual considerando a correção, é de menos 6 graus. A magnitude do ganho foi calculada, que precisa ser compensada, é igual a menos 0,9116 dB. Podemos ver isso com o diagrama de Bode, e vemos que o ganho é igual a menos 1,4 dB. O ganho, o zero e o polo do controlador foi calculado, encontrando o seguinte resultado: 36,77 para o ganho, 3,53 para o zero e 2,89 para o polo. Com isso, chegamos à função de transferência do compensador com atraso. Com isso, pode-se observar que o sobressinal foi de 1% e a margem de fase de 69%, conforme desejamos. O tempo de acomodação é bem próximo de segundos, sendo um tempo bem pequeno. Aqui mostramos o diagrama de Bode após a compensação de atraso de fase, obtemos os resultados desejados e a resposta integral com o atraso de fase. Vemos também que teve um overshoot baixo, uma boa resposta. O sistema com atraso de fase também foi reproduzido no Simulink. A saída do sistema através do Simulink ao degrau unitário está apresentada aqui no gráfico. Analisando a saída do sistema, pode perceber um overshoot um pouco mais acentuado, cerca de 7%. Porém, o sistema continua apresentando uma resposta rápida, com o tempo de subida e acomodação menor que 1 segundo. Percebe também um erro de permanente muito pequeno, bem próximo de zero. Aqui, simulamos o sinal de controle, com a atraso de fase. É possível perceber novamente um valor com pico muito alto quando o tempo é igual a 0 segundos, aproximadamente 183 volts.
podendo acabar prejudicando o sistema a ser controlado. Analisando o regime permanente, este sinal tende a zero com valor de 0,12, muito pequeno. Aqui foi adicionado uma perturbação no sistema. É possível perceber que após isso, no instante de 5 segundos, o sistema começa a apresentar uma saída com valor de 3,87 litros por minuto, um erro muito grande. Assim como no método de controle por barulho de ganho, esse problema ocorre por falta de um integrador no controlador. Assim, não consegue recuperar o distúrbio em regime permanente. Este mesmo problema é evidenciado no sinal de controle, que a gente representou logo abaixo. Antes deste distúrbio, o sinal de controle apresentava um valor muito próximo de zero, como esperado. E após a interferência 50, o valor do sinal de controle tende para esse valor em regime permanente, pois, como foi falado, não tem um integrador no controle. Então, para fazer com que o sinal de saída volte a ter um erro em regime permanente nulo, e o sinal de controle tenda a zero novamente, precisa adicionar um componente integrador ao controlador, corrigindo esse problema e tornando o controlador útil para o processo. Bom, agora eu vou falar sobre o controlador via realimentação de estados. A matriz de controlabilidade do sistema é calculada dessa forma, e para ele ser um sistema completamente controlável, o determinante dela precisa ser 1, que é o caso, e o oposto precisa ser 2, por ser uma matriz 2 por 2, que também é o caso. Então, a gente calcula o polinômio característico através dessa fórmula, e com os polos em menos 34,5 mais J 23,53 e menos J 23,53, o polinômio característico fica dessa maneira. Então, utilizando a fórmula de Ackermann para a matriz de ganhos, K é calculado desta maneira e o valor de K é este resultado. Com isso, é possível calcular a matriz de estados em malha fechada, que é este resultado. Utilizando a função LSIM do MATLAB, é possível calcular o KR, que deu este valor, e através do KR é possível calcular o B de malha fechada, que dá este valor. Então, simulando esse sistema no MATLAB, a gente tem essa resposta em malha fechada, que é uma boa resposta, com overshoot praticamente 0,83%, uma resposta muito rápida, com menos de 1 segundo, e um regime permanente nulo. Agora, partindo para o Simulink, com esse sistema, este controlador e essa planta, nós obtemos este resultado mesmo do MATLAB, com o mesmo overshoot, mesmo erro nulo e mesmo tempo de subida. Essa daqui é o sinal de controle, com um degrau de 5 volts aplicado, que ele se mantém em zero em regime permanente. Agora, aplicando um distúrbio ao sistema, ele já apresenta defeito, que ele não consegue se recuperar em regime permanente, ele acaba ficando com valor de saída de 3,41 litros por minuto, que é um valor com erro muito grande, e é possível perceber o mesmo no sinal de controle, que ele não consegue se recuperar, que ele se mantém em 50, que é o valor do distúrbio, a partir de 5 segundos. Isso acontece por conta do controlador ser somente proporcional não ter um integrador. Então, não tendo um integrador, ele não consegue se recuperar em regime permanente. Com isso, podemos concluir que os resultados obtidos são bons resultados considerando situações hipotéticas que não existem distúrbios, porque eles possuem baixo overshoot, tempo de resposta rápido e erro em regime permanente, em alguns casos nulo e outros próximos de ser nulo. Então, nessas situações ideais seria um bom controlador, mas na vida real, em que existem interferências e distúrbios, não é o que acontece por conta da falta do integrador. Então, esse problema seria solucionado projetando o controlador proporcional integral, colocando a parte do integrador, para que ele consiga resolver esse problema em regime permanente. Então, não seria um bom projeto para se utilizar na vida real por conta dessa parte do integrador. Somente em situações ideais que ele seria um bom controlador para o sistema.